Glória a Deus, a paz do Senhor, Adevec Boston. It feels so good to say that. É muito bom falar isso. A paz do Senhor, Adevec Boston. Eu estou falando da paz que excede todo entendimento. A paz que temos em Cristo Jesus. É uma alegria, uma honra estar aqui. Estou gastando um pouquinho meu inglês, né? Eu fui numa igreja ministrar agora em New Jersey, nesse fim de semana, e do nada eu comecei ali a ministrar em inglês, e o povo levou um susto. Da onde veio isso? Mas eu sou brasileira, nasci no Brasil, com 6 anos de idade, me mudei para a América, então eu digo que a minha língua primária é o inglês e não o português. Então hoje eu estou bem, eu estou tranquila. Se não sai em português, vai sair em inglês, em nome de Jesus, amém? E eu amo servir a Deus, já são mais de 18 anos de ministério integral. Eu confesso que nunca é a mesma coisa. Eu não consigo me acostumar, ainda fico com aquele temor, porque a verdade é que o reino de Deus nos convida a servi-lo com fidelidade, com honra, e não é nada sobre nós, não é nada sobre mim, não tem a ver com aquilo que eu posso, mas eu somente sou um meio para que Deus possa alcançar os corações e a sua vida hoje. Eu sei que aqui na América é um pouco diferente dos Estados Unidos, né? As demandas, responsabilidades e atividades, mas o Deus é o mesmo. Há um só Deus, um só Senhor, aquele que é digno de honra, de glória, de adoração e de todo louvor. E eu creio que eu vim hoje pregar e adorar a Deus para uma igreja que é viva. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Eu vim hoje com uma palavra para te encorajar, para te motivar, para que você saia daqui sabendo que o milagre está de pé e vai acontecer. Quem recebe quem precisa de milagre? Antes de ministrar a palavra, pedir para você abrir a Bíblia, eu gostaria simplesmente de compartilhar com vocês um presente que Deus me deu. Há alguns meses, né, tem mais ou menos 3 meses, eu lancei meu primeiro livro, um devocional chamado Diário de uma Salmista. E muita gente me perguntando por que um diário, por que esse tema Deus me deu na pandemia. E o Espírito Santo, naquele tempo, estava falando especificamente comigo a respeito de coisas particulares e pessoais que eu estava vivendo. E foi quando o Espírito Santo falou: filha, eu sou o Deus que dou voz aos meus filhos. E o que você está fazendo com a sua voz? O Espírito Santo disse isso claramente comigo, já servia no ministério integralmente, mas ainda em mim havia uma timidez, ainda em mim havia muitas vezes uma preocupação, não de Deus, nunca me duvidei de Deus, mas daquilo que Ele desejava fazer na minha vida, porque o olhar de Deus para mim era totalmente diferente do meu olhar. E então foi Deus, quando Deus começou a falar comigo, e o Senhor disse: é chegado o tempo de você compartilhar os tesouros que eu tenho te dado no secreto. E por isso o Diário de uma Salmista, porque fala de uma jornada de muitas experiências que eu tive com Deus, desde a minha infância. Eu tive o meu primeiro encontro, minha primeira experiência com o Espírito Santo na palavra. E as minhas maiores experiências com Deus foram na palavra. E aí no Salmo 31, eu amo esse texto, no Salmo de Davi, versículo 2, ele vai dizer assim: inclina-me os teus ouvidos, Senhor. Inclina-me os teus ouvidos e livra-me depressa. Você acha que Davi estava falando isso pensando que talvez Deus iria respondê-lo? Não. Ele clamou, ele orou, ele expressou da sua alma. Ele orou, ele clamou, ele pediu a Deus, convicto de que Deus iria respondê-lo. E sabe o que é isso? É porque Deus dá voz aos seus adoradores. Deus dá voz aos seus salmistas. Deixa eu te dizer, você é o salmista desse tempo. Você é o salmista que está na terra para dar glória, honra e louvor a Deus. A adoração não é apenas algo que você faz na igreja, não é um movimento, não é o levantar das mãos. A adoração é uma atitude de um coração quebrantado e
rendido ao Senhor. E a Bíblia diz que é um coração quebrantado, Ele não desprezará. Oh, coisa boa é não ser desprezado por Deus. Oh, coisa boa é ser abraçado por esse Deus. Oh, coisa boa é adorar a esse Deus e saber que Ele ouve o nosso clamor. Ali nesse livro, 21 dias, 21 reflexões de experiências que eu tive no meu secreto. E tem uma frase nesse livro que expressa muito daquilo que eu tenho buscado viver. E que é exatamente isso que Deus espera de você. A adoração genuína e a constância têm o poder de colocar o nosso coração no lugar certo. A adoração genuína e a constância têm o poder de colocar o nosso coração no lugar certo. E eu te digo mais, também tem o poder de colocar a tua fé no lugar certo. Também tem o poder de colocar o seu olhar no lugar certo. Também tem o poder de mover a sua vida, mover todas as coisas, porque nada como estar na presença. Quem desfruta da presença, desfruta de plenitude. Pode estar vivendo um deserto, mas quem desfruta da presença se sente pleno, realizado, se sente fortalecido. Ei! Você está aqui comigo hoje, eu estou pregando sozinha. Deus me trouxe aqui hoje para declarar e profetizar algo sobre a tua vida. Deus me trouxe aqui porque Ele deseja elevar o teu nível de fé. Ele deseja te dar uma força maior. Ele deseja que você se movimente ainda mais com maior graça, unção, autoridade e ousadia. Unção, autoridade não é só para quem foi consagrado, não é só para pastor, não é só para pastora, não é só para quem foi ungido, é para o povo de Deus. O reino de Deus não é para tímido. O reino de Deus é para aqueles que se apropriam dele com força. Eu já estou pregando, então abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Aleluia, você sente a presença dele aqui. Oh, we thank you, Jesus. Amém, está tudo certo. Dá um mi maior aí para mim, por favor, querida. Aleluia. E aumenta aqui para mim o teclado. Aleluia. Uma adoradora, né, gente? Eu falo que eu sou um milagre. Eu sou a prova de que Deus faz além. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Can you sing with me tonight? How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, que só Ele é grande e não há ninguém como Ele, ninguém se compara a Ele. Oh, erga a tua mão e adore, 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 adore. Eu não me canso de adorar. Oh, Espírito de vida, vem sobre nós com um novo ânimo, novo fôlego. O Espírito está aqui e Ele diz: eu tenho isso e muito mais, e muito, muito mais. Eu posso tudo, tudo.
Só Ele é grande, é o meu Deus. Obrigada, Jesus. Eu quero ministrar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Está em Marcos capítulo 5 e fala da história da mulher do fluxo de sangue que foi curada. Eu gostaria de ler, para ganhar tempo, apenas 4 versículos com vocês. A partir do versículo 27 diz a palavra: tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, saiu o que, gente? Vamos comigo, saiu o que, gente? Virando-se no meio da multidão, ele perguntou: quem tocou na minha roupa? Ei. Aí o versículo 29 vai dizer: eu vou profetizar que assim será também na sua vida hoje. E logo, a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Aquele que disse a essa mulher, que sofreu por 12 anos, que ela estava curada e que foi salva pela fé, é o mesmo que está aqui hoje. É o mesmo que opera milagres. E Ele está dizendo: é um milagre imediato que você precisa. É uma porta imediata que você precisa. É uma resposta imediata que você precisa. Eu sou capaz de fazer o imediato na sua vida. Ah, será que você está entendendo o que eu estou falando? Significa que acabou o tempo da espera. Significa que você não vai esperar nem mais um segundo além daquilo que Deus determinou. Significa que este é um novo tempo. E Deus me trouxe aqui para dizer: se prepare, porque vai inaugurar uma nova estação na sua história. Ah, eu sinto graça de Deus. Eu sinto a graça de Deus, meu irmão. Isso aqui é para quem crê. E a palavra que eu quero deixar para você hoje tem um tema simples e objetivo: força consolidada, resiliência potencializada. Força consolidada, resiliência potencializada. Agora você pode ser profeta para alguém e dizer assim: quer viver milagre? Diga: é força consolidada, resiliência potencializada. Eu olho para essa história e eu vejo uma mulher debilitada, que usou de uma força, que não foi física, mas uma força que veio de uma convicção da cura. Sabe, a minha palavra para você hoje é para, quem sabe, alguém que está aqui clamando há algum tempo. É uma palavra para alguém que, quem sabe, no dia de hoje disse: será que Deus virá ao meu socorro? Oh, deixa eu te falar uma coisa: Ele não só virá ao teu socorro, Ele vai operar o milagre. A minha pergunta é: quem está disposto a tocar nele? A minha pergunta é: quem está disposto a tocar nele? Porque esta mulher foi ao alcance do milagre. Não foi Jesus que foi até ela, foi ela que foi até Jesus. Foi ela que foi em busca, foi ela que procurou, foi ela que desejou, foi ela que disse, foi ela que nutriu no coração: eu vou ser curada. Essa doença, esse problema não é para minha morte. E eu sei que isso não é nada, sabe, extraordinário, mas é. Porque a gente tem mania de diminuir as coisas. E eu estou diante da palavra. E quando eu estava lendo e estudando essa palavra, Deus foi trazendo ao meu coração diversos textos bíblicos falando sobre força.
O próprio texto do Salmo 31 é Davi, e quando ele diz no final, no último versículo, ele deixa uma chave. Ele está aqui num salmo de lamento e de louvor. Por que um salmo de lamento e louvor? Porque ele viveu dificuldades, porque ele passou por problema. Ele era rei, mas ele também viveu por muitas dificuldades, guerras, batalhas. Ele era um valente que experimentou não só vitória, mas experimentou derrota. Mas em tudo ele contava com a força de Deus. E no Salmo 28 ele diz: o Senhor é a força do seu povo. Ele diz: o Senhor é a força do seu povo. Davi não se apoiava na sua própria força, ele se apoiava na força do Senhor. E quando eu leio a palavra, eu vejo que a palavra me mostra que força é algo que precisa ser desenvolvido. E no último versículo do capítulo 31, 24, ele dá uma chave, e essa é a chave que eu tenho para você hoje. Ele diz: sejam fortes, e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Deixa eu falar, a palavra é tão objetiva, mas ela basta para você? Ou você está esperando ainda alguém? Ou você está esperando ainda alguma coisa? Essa mulher em nenhum momento esperou por algo. Em tudo e em todo o tempo da sua doença, ela foi atrás de cura, ela foi atrás de um milagre. Ela não duvidou por um momento sequer de que ela poderia ser curada. Eu olho para essa história e eu vejo que a Bíblia vai falar da cura e não da destruição. Poderia ter dado tudo errado para ela, poderia ter acabado com morte, mas não acabou, e eu quero declarar sobre a sua vida: se prepare. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que te trouxe para a América, eu não sei o que te trouxe a essa nação, mas eu quero profetizar para quem está aqui hoje, que você não vai viver fracasso, você vai encontrar o seu milagre. É nessa terra que Deus vai fazer milagre na tua vida. Ele pode não ter feito nada até aqui, mas é daqui em diante. Essa mulher sofreu, gente. Vocês conhecem a história? Por 12 anos. Ela gastou tudo que tinha, mas ela gastou tudo que tinha para ser curada. E quanta gente se desgastando com tanta coisa. Quanta gente se desgastando com coisas, fracassos do passado. Quanta gente se desgastando, vivendo em conflito. Será que vou? Será que não vou? Será que... Não! Os servos de Deus, os filhos de Deus, não andam entre dois pensamentos. É só um. É só um pensamento. Escute, é só um pensamento. Eu vim aqui, eu estava lá em cima e Deus falou para mim: it's only over when it's over. Só acaba quando acaba. It's only over when it's over. Ela estava doente, prestes a morrer, mas ela desfrutou de uma nova vida, porque ela entendeu que só acaba quando acaba. E tem gente facilitando as coisas para acabar. Oh, meu irmão, eu vim hoje aqui te injetar de ânimo, sim, culto da vitória. Era algo impossível. Ela já tinha esgotado com todas as possibilidades. E mesmo quando se esgotam as possibilidades, eu vim dizer que ainda há chance de cura, ainda há chance de milagre. Porque Deus não se mede por possibilidade. Ele é o Deus do impossível. Ele age onde não tem escape. Ele faz onde não tem saída. Ele confunde a lógica humana. Essa mulher, de certa forma, possuía esse tipo de entendimento. Mesmo sofrendo por tantos anos, mesmo padecendo, nada disso fez ela desistir da vida. Mesmo com tantas tentativas frustradas, ela se agarrou à possibilidade da cura e da certeza do milagre. Ei, o que eu admiro nessa história é que esta mulher demonstrou força na fraqueza. Seu corpo debilitado.
sangrando por 12 anos. Mas na perda, ela demonstrou esperança. Ela é um exemplo. Ela me encoraja. Porque para mim ela é esse exemplo de força consolidada. Ela é o exemplo de resiliência potencializada. O resiliente é aquele que naturalmente supera o insuperado. O dicionário diz que o resiliente é aquele que supera coisas insuperáveis com naturalidade. Veja como no texto essa mulher coloca com tanta naturalidade. Ela diz assim, se eu apenas tocar. Mas meu irmão, não era só tocar. Havia uma multidão que cercava Jesus. Tinha uma multidão. O texto começa dizendo que atrás dele uma multidão. Como é que uma mulher fraca, sensibilizada no corpo físico, teria forças para alcançar e para chegar até Jesus e encarar uma multidão? Sabe por quê? Porque essa mulher mirou, colocou o foco em fazer aquilo que seria possível. E tem muita gente frustrada, perfeccionista, porque só age quando acredita que tudo está favorável. Tem muita gente frustrado porque pensa, só vou tomar o passo se tudo que eu calcular for dar certo. Meu irmão, então você não tem fé, então você não serve a Deus, você está servindo qualquer outra coisa. Porque quando a gente serve a Deus, a gente não faz no nosso cálculo, a gente faz calculando na força dEle, acreditando no poder dEle, se movendo segundo a ordem dEle. Sabe por que essa igreja está aberta? Não é porque a DEVEC tem milhões na conta. Essa igreja está aberta por causa de uma visão. Por causa de uma visão. Por causa de uma palavra. Por causa de uma promessa que não só me envolve, que não só envolve os pastores, mas que te envolve também. Oh meu Deus, você está sentindo o que eu estou sentindo aqui nessa casa hoje? Escute. Ela disse, se eu apenas tocar. Ela simplifica. Quem sabe você ainda não alcançou o teu milagre porque você está dificultando muitas coisas. Você ainda vive de experiências do passado. Quem sabe você não conseguiu. Quem sabe a força que está te movendo é uma força que um dia você conheceu, quando na verdade há muito mais de Deus para você. Quando na verdade Deus quer fazer você viver coisas que você ainda não viveu. Não importa quanto tempo de crente você tem, não importa o teu diploma, não importa o dinheiro que você tem na conta. Deus é um Deus surpreendente. Deus é um Deus de maravilhas. Deus é um Deus que faz coisas novas. Ele faz tudo novo no seu tempo. Ele faz tudo novo. Eu sinto Ele dizer ao meu coração, eu quero fazer coisas novas. Eu quero fazer coisas novas. Eu quero agir através da sua fraqueza. Eu quero agir através daquilo que te limita. Porque para mim não limita. Para mim significa que você é dependente. Ele quer fazer coisas novas. Eu vejo pelos olhos da fé Ele movendo as coisas em teu favor. Eu sinto até o que foi desfavorável Ele move ao teu favor. É de Deus aqui para alguém isso. Até o que foi desfavorável vai ser favorável. Favorável ao quê, Raquel? Você não sabe como é difícil suportar algumas coisas, mas ela suportou 12 anos. Raquel, você não sabe a força que eu estou tendo que fazer para me manter de pé. Amém. E quanto mais força você precisar, Ele tem para te dar. Ele tem para te conceder. É só você querer e depender e entender que nada limita o que Ele faz, o que Ele quer, o que Ele almeja, o que Ele determina. E sabe o que eu acho incrível sobre Deus? É que Ele também move segundo o desejo do nosso coração. O desejo dela era de ser curado. Deus move segundo o desejo do nosso coração.
ou se dá mais um pouco de crédito. Não significa que você não vai passar por constrangimentos. Não significa que você não vai passar por adversidade. É menino na fé que acredita que só porque alcançou um certo patamar com Deus, que tudo sempre vai ser favorável. Não, eu quero pregar para uma igreja que entende que é necessário avançar e crescer em todo o tempo. Porque o reino de Deus é um reino em movimento. Deus te convida a crescer. Deus te convida a se mover por fé. Deus te convida hoje a confiar tudo, até aquilo que o homem não dá jeito, porque é disso que ele gosta. Ele gosta disso. Se você não sair daqui motivado hoje, eu tenho certeza que eu vou, porque só acaba quando acaba. E Deus diz aqui pra gente: não acabou ainda. Não acabou ainda. Não acabou, não acabou, não acabou. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa mulher, ela demonstra literalmente o que significa ter força consolidada e resiliência potencializada. Entenda que força não é algo apenas do condicionamento físico. Não é aquilo que você consegue e que você desenvolve na academia, né? Fazendo musculação. Força não é apenas um condicionamento físico, mas força fala de capacitação. Força fala de virtude. Força fala de disposição. Força fala de resistência, insistência, e fala daquilo que não se rende facilmente. Eu quero saber o que você faria se fosse você. E se fosse você? Você teria essa garra? Qual a sua condição hoje? Eu entendo que com essa palavra Deus deseja que você pense, porque a palavra é assim, serve para nos levar a pensar e a refletir para uma transformação, ou para que algo seja acrescentado a mais. Então a palavra serve para todos, quem está bem, quem não está, quem vai melhorar, ela serve. Você pode não estar enfermo, mas qual é a situação que tem te custado a sua força e o seu ânimo? Você pode não estar enfermo, mas você pode hoje estar em uma crise de fé, porque você se decepcionou com pessoas. Isso também gera dor, isso também gera sofrimento, e você precisa ser forte também para suportar essas coisas. Mas você precisa estar disposto a virar a página. Tem muita gente enganado, achando que força só é coisa de gente valente. Mas eu aprendo na palavra que isso é coisa de quem quer vencer na vida. Se você não lembrar de mais nada do que eu falei aqui hoje, só entenda uma coisa: essa mulher viva milagre porque ela queria vencer na vida. Porque ela entendeu que ainda tinha coisas para ela viver. Porque ela entendeu que ela poderia. Sabe o que te autoriza a viver? Sua existência. O dia do seu nascimento. É a autorização. Foi a autorização, a licença para esta vida que você está vivendo. E o Espírito Santo me trouxe aqui simplesmente para te dizer: por onde você olhar, por onde você caminhar, por onde você for, seja lá que situação que você venha enfrentar, pode ser grande a batalha, pode ser difícil os desafios, você pode enfrentar qualquer tipo de coisa, você só vai vencer se você se apropriar de força e de resiliência. E se você desenvolver isso, porque o desenvolvimento da força é com você. O milagre, meu irmão, não é para a gente acomodada. Milagre é para os determinados. Milagre não é para a gente esperando alguma coisa acontecer. Milagre é para quem é determinado. E ele não precisa disso, mas eu vou fazer e eu vou falar. Meu cunhado aqui, pastor Christian, minha irmã,
eles sempre foram referência para mim. Minha irmã é uma das pessoas que mais me encorajou em toda a minha vida. Ela me conhece, ela sabe. Eu sou uma improvável, porque por longa parte da minha vida eu vivi calada. Não abria a minha boca, eu tinha medo, tinha vergonha. Eu vivi por muitos anos com um sentimento de insignificância, me achando inadequada. E isso foi um processo na minha vida, um processo de cura que eu passei. Está diante de você um milagre. Uma pessoa que foi totalmente transformada por Deus, porque se agarrou na promessa. Eu não me apeguei à minha condição. Que condição tenho eu? Porque eu sou nora do Silas Malafaia. Não, não é isso. Porque eu sou filha do Deus vivo. E porque como discípula de Cristo, eu tenho a responsabilidade de viver Marcos 16. E de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Em meu nome expulsarão demônios, pisarão sobre serpentes e escorpiões. Se comerem algo que venha te trazer morte, não lhe fará dano algum. Meu irmão, só uma coisa que tinha em mim: um amor pelo Senhor e pela palavra. E por muitas vezes eu fui encorajada pela fé do pastor Christian e para a pastora Daniele, e me veio imediatamente à memória uma cena que aconteceu, algo que aconteceu antes da gente vir aqui participar da formatura da Larissa, minha sobrinha que está aqui. O passaporte do Christian ia chegar no dia da viagem. Você pensa que ele ficou em casa, sentado, esperando? Eu não sei como. Ele descobriu o lugar do correio, que ninguém pode ir. Ele foi até o local do correio, conseguiu falar com uma pessoa, centro de distribuição, não tem atendente. Chegou lá e saiu com o passaporte dele na mão. Ah, meu irmão, se isso não te encoraja, me encoraja. Amém? O que você teve que fazer para você vir para essa nação? É dessa força que você precisa para todas as outras coisas que você vai desfrutar e conquistar. Você quer receber uma palavra profética? Tem alguém aqui interessado em uma palavra que eu vou liberar? Meu irmão, escute o que eu vou te dizer agora, vem da parte de Deus e não da minha parte, porque eu tenho temor a Deus. Os filhos de Deus podem até viver no deserto, mas se tiverem convicção do Pai, do Deus Pai, e se clamarem e pedirem a Ele, até no deserto conquistam fontes. Não importa onde você esteja, na América, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, o que importa é que o seu Pai te ama. O que importa é que o seu Pai te dar acesso. O que importa é estar alinhado ao coração do seu Pai. Eu já estou terminando. Eu preciso te dizer: força consolidada, resiliência potencializada, é o que nós precisamos para viver todo o propósito de Deus na terra. E para quem entende que é necessário a consolidação da força, da fé, são estes que se apropriam do reino de Deus. São estes que estão constantemente sendo desenvolvidos. Tem gente que pensa que depois que aceita Cristo, acabou. Garanti meu lugar na eternidade, estou bem, sou confortável. Olha, eu não sou muito velha, mas eu aprendi. Reino de Deus não é lugar para quem quer conforto, não. Mas mesmo assim, Ele nos proporciona muito mais do que isso. Porque o único interessado na sua derrota é Satanás. Deus está interessado na sua vitória. Mas antes de dar a bênção a você, Ele deseja desenvolver o seu caráter. Ele deseja desenvolver as suas habilidades. Ele deseja desenvolver a sua fé. E enquanto eu estava orando nessa tarde, o Espírito Santo foi falando: eu não quero só força consolidada. Eu quero uma vida consolidada. Eu quero uma fé consolidada. Eu quero uma casa consolidada. Eu quero a saúde consolidada. Sabe o que a palavra consolidada significa? Consolidado significa aquilo que não é instável. Significa ficar sólido. Significa tornar sólido. Significa potencializar, fortalecer. Meu
Você precisa consolidar a sua força para viver os milagres. Antes a força, depois o milagre. Primeiro foi o passo de fé, de tocar. E eu quero terminar com um texto. Tanta coisa que eu tinha aqui, mas eu quero terminar. Porque eu acredito em uma coisa. A palavra não depende do tempo. Ela depende de um coração sedento. E de alguém que crer. Eu não vou falar tudo, mas eu não preciso, porque não é por meio da minha palavra que você vai alcançar um milagre. É por meio da ordem divina. Não é a minha eloquência, não é o meu discurso. Não, esse culto é para Deus, não é para nenhuma Malafaia. É para Deus, é para Ele, tudo é por Ele e para Ele. Saia daqui entendendo Provérbios 24:10. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Eu quero terminar te dizendo, Deus quer elevar o teu nível de força. E não importa em que situação você está hoje, o desejo do Pai é que você consolide a sua força. Para de ficar consolidando mágoa. Para de ficar consolidando coisas do passado. Para de ficar nutrindo. Isso vai minar as tuas forças. Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus sofre violência. E os que usam de força se apoderam dele. Sabe quem disse? Jesus. Sofre. E aí eu vou te explicar como é. Rapidamente. Somente lendo esse versículo você vai entender. Vou terminar com esta palavra. Provérbios, abre aí. 24. Se puder colocar no telão para mim. Provérbios 24. Versículos 3-6. E aqui nessa palavra, no Provérbios de Salomão, eu encontro a eficácia desta força. E como se ter força consolidada. Porque você já sabe com certeza que na vida, tudo vai te exigir alguma coisa. Nada se constrói na vida sem força. Nada se constrói na vida sem esforço. Vocês sabem muito bem disso. Mas aqui, o sábio Salomão vai nos instruir e nos mostrar. Versículo 3. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Na minha versão NAA diz assim, ó: quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida a sua força. Porque com prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Como é que consolida a força? Pela sabedoria. Como é que consolida a força? Com conhecimento. Como é que consolida a força? Com prudência. Como é que consolida a força? Indo para a guerra com estratégia. Como é que consolida a força? Com um plano para alcançar a vitória. Aquela mulher que tentou um plano, ela pensou num plano, o plano dela foi: se eu tocar, eu vou ser curado. Se eu tocar na capa, eu serei curado. E foi o que aconteceu, mas você pensa que foi só isso? Não foi. Além disso, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, não somente curou ela, mas deu um novo destino para a sua vida, mas também reapresentou a ela a todos aqueles que um dia não olharam para ela, desprezaram dela, porque por causa da sua doença, ela tinha que viver em isolamento, e Deus vem e reapresenta a ela a sociedade, e dar a ela uma coisa que me encanta: notoriedade. Notoriedade. O fim que seria de morte foi de notoriedade. Jesus faz questão de apresentar, de destacar quem provoca poder nele. O que você está provocando? Ou será que você está simplesmente sobrevivendo? Notoriedade é para quem consolida a sua força. É para quem demonstra resiliência. É para quem entende
que tocar em Jesus não é qualquer coisa. Ela simplifica e ao mesmo tempo engrandece algo tão simples. Se eu apenas tocar na capa dele. Para ela não era necessário nem tocar nele. Ela sabia que até o poder dele estaria na capa dele. Eu espero que você saia daqui hoje entendendo que Deus não quer que você fique na zona de conforto. Saia da inatividade. Saia da zona de estagnação. É tempo de reagir, você pode mais. Não sei quanto que você tem lutado até aqui, mas você não pode entregar os pontos. Porque quem se arrisca para tocar em Jesus é que vive milagre. E toda atitude extraordinária tem uma reação, uma colheita à altura. Agora eu te digo, está na tua mão. A decisão é sua. É você quem decide qual será o final dessa história, dessa situação. E eu preciso terminar te perguntando, será que não vale a pena? Quanto vale a sua vida? Se ela tivesse desistido na palavra dos médicos que disseram para ela, não tem mais jeito. Se ela tivesse desistido quando o dinheiro acabou, ela certamente iria morrer. Se ela tivesse pensado que por ser impura, ela não poderia tocar nele, ela teria que se manter longe da sociedade, isolada de tudo e de todos. Eu te pergunto, quanto vale o seu milagre? Para a gente aqui talvez representa tudo. Se você está precisando de milagre, Jesus ainda pode fazer. Fique de pé que eu quero orar com você. Eu quero orar, porque eu sei que essa palavra não é algo calculado. Por mais que seja uma palavra simples, não é uma palavra calculada. E a própria Bíblia diz que é necessário confiar 100%. É só confiando, meu irmão, é só com fé. Lá no registro dos heróis da fé, é o registro de homens e mulheres comuns, que tiveram uma fé extraordinária em Deus, que tiveram uma fé eficiente em Deus. Agora vamos combinar, faz todo sentido Salomão dizer que a força se consolida com sabedoria, e que a casa se constrói com sabedoria. Porque a coisa mais sábia que você pode fazer é não só servir a Deus, mas é ter uma fé eficiente. A coisa mais sábia que você pode fazer não é só vir para o culto, é vir com expectativa. A coisa mais sábia que você pode fazer, a coisa mais inteligente que você pode fazer, é não somente esperar pela bênção, mas é saber que você vai ser surpreendido, porque Ele não vai fazer apenas o que você necessita, Ele vai fazer além. Ele vai operar milagre, ainda que mexa na tua zona de conforto. Quem foi mexido na zona de conforto foi Maria. Mas o plano de Deus não espera. Maria estava prestes a viver um sonho desejado. Ela ia se casar com José. Estava noiva e sabe o que aconteceu? Vem de um anjo e diz para ela: Maria, você vai ficar grávida. Ué, como assim? Não casei ainda? Você imagina? Aparecer grávida naquele tempo sem ser casada? E você acha que ela negou o pedido? Ou a mensagem do anjo? Não. Ela disse: Senhor. Ela disse ao anjo: eis aqui a tua serva. Eis aqui a tua serva. Não é possível que para viver milagre precise tanto. Se hoje você está aqui e você precisa de milagre, eu só quero que você faça um sinal, porque é específico aí do seu lugar. Eu quero fazer essa oração específica e depois a última oração. Mas eu sinto que o meu espírito clama nessa hora. É como se eu estivesse sentindo
aquilo que aqueles que precisam de milagre estão precisando. Me coloco no seu lugar agora. E eu quero interceder ao Pai, rogar ao Pai, para que a resposta venha, para que ela não demore. E na verdade não demora, porque na profecia de Abacuque diz assim: escreve na visão, escreve a tábua na visão, certamente a resposta virá e não tardará. Não tarda, não tarda, não tarda. E se não for amanhã, no dia do teu milagre, eu quero orar para que Deus te dê graça até a realização do milagre. E se você se encontra assim hoje, levanta as tuas mãos, eu quero orar por você. Deus sabe quem você é, mas é bom para edificar a fé de quem está ao redor, meu irmão. Porque na medida que se levanta a sua mão, quando acontecer o milagre, todo mundo vai olhar e vai ser abençoado, vai ser edificado pelo seu testemunho. Porque Deus não só opera milagre porque você é bonzinho, Ele opera milagre para edificar outras vidas, porque Ele é Deus e Ele faz como Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer. Mas o testemunho será incontestável. Por isso que você tem que levantar a sua mão. Pai, em nome de Jesus, eu oro, rogo a Ti, clamo, como Tua filha, junto ao Espírito Santo, que é aquele que intercede por nós. Oh, Espírito Santo, eu me coloco agora como intercessora do Teu povo. Eu me coloco agora, Espírito Santo, como aquela que sabe que Tu és o Deus que opera o impossível, que Tu és aquele que envia recursos, que Tu és aquele que provê escape, que Tu és aquele que provê livramento, que Tu és aquele que faz o improvável, aquilo que muitos não conseguem enxergar. O Senhor já viu, o Senhor já fez, já está pronto. E que esta palavra, Senhor, não somente nutre, não vem apenas nutrir a fé, mas que venha posicioná-los, que venha fortalecê-los, que venha motivá-los a consolidar cada dia mais a fé em Ti, a força em Ti, que eles não venham depender da força do seu braço e nem depender da força do braço de qualquer pessoa, porque a força que precisamos vem de Ti, e homem nenhum pode fazer isso. Eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Um forte aplauso a Jesus. Eu prometo que eu vou terminar rápido. Essa oração agora é muito importante. Escute. Se você está aqui hoje e você sabe que antes de você alcançar esse lugar de notoriedade, se você entende que é necessário uma decisão hoje, por muito mais do que uma bênção, uma decisão que fala da sua eternidade. Quem sabe você tem lutado para vir aos cultos, mas você ainda não é batizado, você gosta de vir na igreja, você se sente bem. Oh, Deus tem vitória, Deus tem a bênção completa para você. Deus não faz nada pela metade, mas Ele também não obriga e não força ninguém. Ele convida. Eu não vou demorar, mas eu quero te fazer esse convite. Eu te convido hoje a confiar naquele que te deu vida. Eu te convido hoje a confiar naquele que te deu vida. Aquele que deseja não somente te dar alguma coisa, algum bem, te beneficiar, mas aquele que deseja ter uma aliança com você. E você hoje tem a oportunidade de fazer a confissão de fé a Jesus. Se você quer confessar publicamente, o altar não é lugar para fracassado, o altar é lugar de quebrantado. E sabe de onde vem a nossa força? Além da sabedoria, além daquilo que Salomão está dizendo em Provérbios, vem de um espírito quebrantado, vem da dependência do Senhor. Em nome de Jesus, se você está aqui hoje, eu preciso terminar e passar o microfone para o pastor Christian. Aqui na DEVEC, nós buscamos ser coerentes. Não é algo emocional que você vai fazer agora, é uma decisão racional. Uma decisão. Eu decido, porque eu reconheço Deus. Eu decido porque eu sei que eu só estou viva, eu só estou vivo por causa dEle. Então que tal viver totalmente o que Ele tem? Andar e viver em aliança. A gente não quer seu dinheiro. A gente não quer você aqui apenas para preencher o banco. Não. Aqui é um lugar de ajuntamento do ajuntamento dos servos de Deus, da família de Deus. Venha pertencer à família de Deus.
oficialmente. E se alguém aqui, eu gostaria que você levantasse a sua mão. A oportunidade é para você que deseja entregar sua vida a Cristo. Tem uma voz te chamando aí no seu coração. Ele está dizendo: vem, filho. Meu filho, vem, filho. Eu quero você por completo. Eu tenho planos para você. Há um futuro que te espera de paz. Se um dia alguém te rejeitou, sabe que Ele não te rejeita. Ele está interessado em te projetar para as suas bênçãos, os milagres, ao seu propósito, te levar a um lugar de realização nele e com Ele. Se há alguém aqui, essa é a sua chance, a graça que te convida, porque merecer nós não merecemos, mas a graça nos possibilita. Será que há alguém? Não há ninguém? Que o Senhor te abençoe. Muito obrigada. Ore por nós. Deixe um abraço, pastor Silas, toda a nossa família, em nome de Jesus. Obrigada. Uau, você pode dar um aplauso bem forte para esse Deus aí. Você está abençoado ou não? Meu Deus, hein? Palavra forte e poderosa. Eu já tinha uns dias já que eu não via a Raquel pregando. Eu estava sentado ali pensando. Está pregando demais, viu? Meu Deus do céu. Que bênção. E não só pregando, mas pregando com unção, com autoridade. Eu senti a unção de Deus aqui, né? Isso é que é importante, né? A unção que muda a atmosfera. E nós vamos sair daqui fortalecidos, consolidados, resilientes, tá certo? Para a glória de Deus. Quantos querem agradecer a pastora Raquel por essa palavra maravilhosa que ela veio trazer aqui hoje para nós? Amém? Deixa eu avisar para você. 2 minutos, menos de 2 minutos eu libero você, tá? Amanhã, então, as mulheres vão estar aqui para o trabalho da Mulher Vitoriosa, tá certo? Pastor Leandro deu o aviso aqui muito bem dado, entendeu? Até porque ele vai ter que aplicar isso. Que ele tem 2 pequenos, entendeu? Então, depois eu vou perguntar para a Bruna se foi realmente, se ele cumpriu, né, de fato, o que ele profetizou aqui. Então, amanhã as mulheres aqui, tá certo? Vai ser muito especial. No domingo, nós vamos ter o encontro de amigos aqui. Tem alguém aqui que está pelo menos tentando trazer alguém aqui no domingo? Levante a mão aí. Você está convidando? Meu irmão, tem um café antes. Ah, não, vou levar no culto da noite. Fala que tem um café depois. De manhã, eu estou avisando quem vai pregar. Vai ser o pastor Bisnaga que vai pregar. Uma graça que ele tem para pregar, sobrenatural. Um amigo meu lá de São Paulo, sempre pregava comigo lá na igreja de São Paulo, quando eu era pastor. E à noite eu vou estar pregando convite para um dos 2 horários. Se a pessoa falar, de manhã é ruim para mim. Não, mas tem culto à noite. Ah, não, à noite não dá, tem de manhã. Não tem como escapar, tá certo? Então, eu estou pedindo para você, se esforce, ore, tá? Peça estratégias para Deus, tá? Para você trazer alguém aqui no domingo e não falte, tá? E no domingo agora nós vamos receber novos membros no culto da manhã. Então, se você não é membro ainda e ainda deseja, tá? Tem uma listinha ali fora, uma prancheta. Você pode falar comigo também depois do culto, falar com o pastor Leandro. Tem um café da manhã. Você já é batizado, tá certo? Está procurando uma igreja para congregar, tá? Vem participar do café antes do culto às 9 horas. Nós temos o café de comunhão aqui a partir de 9h20, tá? Que é aberto para todo mundo. Mas nós vamos ter nesse dia, domingo que vem agora, 9 da manhã, um café separado, que aí eu vou receber novos membros, contar um pouquinho da história da igreja e tudo, tá certo? E por último que eu quero avisar, ali fora está o novo livro, tá? O livro, tá certo? Que a pastora Raquel falou aqui, que é Diário de uma Salmista. Eu gostaria de pedir, tá certo? Para o povo da nossa igreja, tá? Passar ali na mesa e adquirir o livro, tá? Porque às vezes, irmãos, a gente gasta dinheiro com tanta coisa, com todo respeito, gasta dinheiro com porcaria. E aí, às vezes, aparece uma oportunidade de você crescer, né, com uma experiência de alguém que, né, construiu, né, vem construindo uma história e está colocando aqui num livro aquilo que, né, jorrou do seu coração. Então, isso aqui, você pode ter certeza, vai abençoar a sua vida. E quem aqui, tá, tem condição, não compra um só não, compra 2. Um para você e leva um para dar de presente para alguém. Chega lá no seu trabalho, você tem que ser um instrumento de Deus para abençoar a vida de pessoas. Olha, estava lá na nossa igreja ontem, uma pastora pregando, ela está lançando um livro, eu lembrei de você, eu trouxe um livro para te dar de presente. Tá certo? Isso vai ser bênção. Às vezes a gente anuncia assim, abençoa a vida da pregadora comprando um livro. Não.
Tá certo? Não é abençoar a vida do pregador. Quem compra o livro é que vai ser abençoado com o recurso que está adquirindo. Tá certo? Isso aqui vai ser bênção para a sua vida. Então, se você quiser, ela assina o livro para você, dedica o livro para você. Tá certo? Está bem aqui na saída, vai ter uma equipe nossa lá para te auxiliar. Você pode usar máquina, fazer Zelle, tá certo? Pode fazer no nome da igreja que a gente transfere para ela, só escreve lá que é o livro, tá bom? E ali fora também, se você quiser fazer um lanche, tem um lanche ali, tá? Você pode também adquirir. Amém ou não amém, gente? Você está abençoado ou não? Então, olha com garra para alguém que está perto de você e dá um grito no ouvido dele aí e fala, força! Olha, do jeito que você falou aí, pelo amor de Deus... Tá mais para desânimo. Dá um grito aí, meu irmão. Força! Eu vou atrás do meu milagre, não vou desistir. Eu vou chegar, vou tocar e vou sair com a bênção. Pode tudo ter dado errado até agora, mas quando eu tocar em Jesus, vai dar certo para a glória de Deus. Amém, gente? Que você tenha um restante de semana abençoado, que você possa estar de volta na casa de Deus, mais vezes essa semana, no domingo, que a boa mão de Deus te conduza em tudo que você fizer, que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua entrada, guarde a sua saída, que a bênção de Deus esteja lá dentro da sua casa, sobre a sua família, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, todos digam amém. Dá um aplauso aí para a gente encerrar.